Bom, pessoal, primeiramente, muito bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui em nosso Tech Talk a respeito de Machine Learning para evitar explorações lógicas em APIs. Hoje eu trouxe uma convidada bastante especial para falar sobre o tema. Tá? Então, ela é diretora Latam da Salt Security. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar para vocês também. Tá? Caso alguém ainda não conheça, ela é bastante reconhecida aqui no mercado. Então, espero que seja proveitoso para todos vocês e que a gente consiga aí tirar as dúvidas de todo mundo que esteja aí no chat. Fiquem à vontade para irem mandando perguntas para a gente, tá bem, pessoal? Que a gente vai respondendo aqui conforme for chegando para a gente. Então, bom, para quem não me conhece também, eu sou Principal Consultant Cybersecurity aqui da Kiggle. Eu tenho experiência de aproximadamente 10 anos aí de mercado, focado em cybersecurity. Então, nessa minha trajetória aí, passei por algumas empresas onde eu atuei com DevSecOps, com API Security, com Container Security. E, bom, nessa trajetória eu também me tornei professor acadêmico aí em duas instituições bastante conhecidas aqui em São Paulo, que são a IBSEC e a ACAD TI. Também lidero aqui o time de cybersecurity atualmente e estou ajudando o time a compor algumas propostas, algumas ofertas de serviço para que a gente consiga aí atuar nesse campo, inclusive de machine learning e de inteligência artificial, onde uma das nossas frentes é a API Security, que a gente consegue atender com a Salt. Então, o objetivo hoje é a gente apresentar para vocês essa solução aí que é magnífica, que nos ajuda muito nesse quesito, tem patente para várias abordagens de segurança de APIs. Então, a ideia é apresentar ela para vocês, para caso ainda alguém não conheça. Então, bom, passando aí a palavra para a Dani se apresentar também, Dani. Olá, pessoal. Oi, bom dia. Deixa eu ver se eu fiz certo, né, Josué? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Daniela Costa, para fazer uma apresentação para vocês. Eu sou uma mulher com cabelos castanhos, branca, estou usando uma camiseta preta com o logo da Salt. Estou com um fundo super roxo atrás de mim nessa apresentação. E é um prazer estar aqui acompanhando o Arendt e o time da Kigo, nessa apresentação sobre algo que é tão importante, mas talvez um pouco, às vezes, invisível ainda para nós, né? As APIs hoje, elas estão por todos os lados, qualquer transação bancária que a gente faça, operação de e-commerce, uma compra online, né, uma consulta, talvez, no nosso plano de saúde, usando qualquer app que a gente tem aí nos nossos telefones. Hoje a gente está falando muito de APIs, né? Elas são as rotas dessas comunicações e são muito utilizadas para esse processo de inovação. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de segurança, né? E de como ela realmente impacta o nosso dia a dia. Eu tenho mais de 25 anos, essa parte a gente acaba falando um pouco a idade, né, pessoal, de mercado de tecnologia, sempre trabalhando com segurança da informação, e eu espero hoje poder colaborar aí com todos vocês nesse bate-papo. Excelente, Dani, muito obrigado aí pela apresentação. Pessoal, para fazer minha autodescrição também aqui, né, só voltando um pouquinho, eu sou um homem branco, de olhos castanhos, tá, cabelo preto, uma barba um pouquinho falhada e estou com um fundo preto da Kiggle também, tá? Só para a gente fazer essa autodescrição aí também começar. Então, assim, pessoal, quero começar contextualizando para vocês a questão do cenário problemático. Por que a gente precisa se preocupar com essa questão de segurança das APIs, né? Então, lá em 2017, a Gartner já fez uma previsão que foi muito assertiva e, na verdade, foi até um pouco mais catastrófico na realidade do que ela previu. Então, assim, ela disse lá em 2017 que o ano de 2022, os abusos de APIs, eles iriam ser o vetor de ataque mais frequente, entende? Então, eles iam passar de pouco atacados para extremamente frequentes, resultando aí em violações de diversos tipos em aplicativos na internet, inclusive corporativos. E claro, o cenário ele foi bastante pior, porque se a gente for pegar algumas notícias de 2021 já, a gente vê que o aumento do uso de APIs, ele acabou resultando em um aumento também de 600% de ataques nessas aplicações web, tá? Justamente por conta da utilização das APIs.
Hoje a gente tem diversos dispositivos de IoT que se conectam a sistemas por meio da utilização das APIs. Então, temos as moças inteligentes aí, né, as Alexas, né, da vida, a Siri, por exemplo. A gente tem a internet sendo utilizada em smartwatches, em abajures, em geladeiras. Então, se a gente para pensar realmente o quanto que o mundo evoluiu, a gente tem chamada de API, pessoal, em tudo quanto é dispositivo que está à nossa volta, tá? Então, por isso que a gente precisa se proteger com relação a esse tipo de ataque, tá? Então, segundo algumas pesquisas da própria Salt, até valem alguns comentários mais aprofundados aqui nessa questão, 34% das empresas no mundo, gente, elas não têm nenhum tipo de estratégia de segurança voltada para APIs ainda, tá? E a gente está em 2023. Essa previsão da Gartner foi em 2017. 25% dessas empresas, elas só inserem segurança na etapa final também do projeto, sabe? Então, é importante que a gente tenha uma solução de API Security que esteja implementada em toda a atmosfera onde eu tenho chamadas de API chegando, tá? Então, em todas as terminações dessa minha empresa. Num API Server, num API Gateway, por exemplo. A gente vai entender o que eu estou querendo dizer depois com tudo isso. A gente precisa ter uma solução que se implemente tanto de forma inline quanto not inline, por exemplo, que eu possa ter liberdade para instalar esse servidor dentro de casa, se comunicando diretamente com a nuvem e não diretamente com as APIs, e preciso ter também uma abordagem onde as APIs elas se comuniquem diretamente com a nuvem desse fabricante. Então, são formas distintas de deploy e que a Salt, a gente vai mostrar hoje para vocês, que ela se adequa em todos esses tipos de implementação, tá? Bom, e a gente tem aqui mais um dado de que 1/4 dessas empresas, né, brasileiras, vamos dizer assim, elas sofreram ataques por APIs nos últimos 12 meses. Então, aqui a gente tem um dado de que, principalmente, as instituições financeiras passaram por esse tipo de problemática. Então, por isso que a gente realmente precisa proteger as APIs, pessoal. Porque os atacantes, eles estão inovando nesse sentido. Não tem como voltar atrás nessa evolução que a gente fez com relação ao IoT, não tem como. Esqueçam. O mundo ele tende a utilizar cada vez mais essas APIs para comunicação aí com esses sistemas, e a gente tem outros problemas também aqui que a gente pode destacar. O desenvolvimento distribuído, então a gente não tem um pessoal desenvolvendo só dentro da empresa localmente, de forma presencial. A gente tem a questão ali da conformidade LGPD, que a gente precisa atender também. O shift left, que apesar assim, ó, daí vale um comentário também aprofundado aqui. O shift left, ele não vai conseguir ser abordado aqui, pessoal, na parte do API Security em todo o fluxo, porque realmente a forma de ataque às APIs ela é bastante distinta das aplicações tradicionais. Mas o conceito de inserir segurança logo no início também é válido para a segurança das APIs, tá? Não estou desmerecendo o Shift Left, mas é que ele é mais aderente a um desenvolvimento mais tradicional, tá? A gente pega e dá uma chupinhada, né, desse conceito aqui para API Security também, mas ele não é tão aderente a nós assim. Que mais? A gente tem aqui a questão da facilidade de exploração de uma API também, pessoal. Pode ser tão fácil quanto mudar um parâmetro aí numa URL do endpoint. Então, vou mostrar para vocês como é que isso daqui se dá. Então, tivemos ataques aí em empresas de todos os tipos, de todos os segmentos, mundo afora. A gente tem aqui diversos relatos, aqui mais focados em empresas estrangeiras, mas, como eu disse para vocês, existem muitas do ramo de instituições financeiras que foram atacadas aqui nesses últimos 6 meses, aí, desde que começou 2023, na verdade. Tá? Então, é para a gente tomar um certo cuidado com relação a isso. E por que a gente precisa também se preocupar com essa frente, tá? Se a gente for ver, explorar a API, pessoal, não é algo tão difícil. Eu até estava conversando aqui com a Dani, antes de começarmos. Uma simples pesquisada ali num chat GPT, como é que eu posso explorar uma API? Ele vai me dizer os procedimentos para fazer isso aí, gente. Então, realmente é algo que a gente precisa se preocupar. Então, se a gente tem uma URL, um sistema, vamos supor assim, que é um sistema chamado exemplo.com.br, e eu tenho um ID explícito ali, que é o 001, direcionando para os dados da minha conta, do meu perfil, dizendo qual empresa a qual eu pertenço, os meus dados sensíveis e pessoais, como, por exemplo, a parte de CPF, e-mail, nome completo, nome dos pais, filiação,
Então, se eu tenho esses dados aí por trás desse sistema e os meus campos, eles não estão randomizados nessa chamada de API, e eu confio nos dados que são fornecidos pelo usuário final, eu posso simplesmente mudar esse parâmetro desse campo ID aqui para 002 e daqui a pouco ter acesso à conta e aos dados sensíveis e pessoais da Dani, que está aqui com a gente também. Então, eu consigo ver toda a filiação dela também, a qual empresa ela pertence, CPF, cartão de crédito. Então, claro que esse daqui é um erro muito básico. Só que, gente, pensem que as empresas, elas geralmente não têm nem visibilidade de quais APIs existem por trás dos sistemas delas. Porque é difícil hoje ter um CMDB, entende, numa empresa, com todos os ativos de rede mapeados e tal, o que cada qual faz. Imagina das APIs, pessoal. Então, é algo que a gente realmente precisa se preocupar. É um erro bastante básico, mas é preocupante porque justamente eu posso não ter visibilidade dessa API em específico. E isso aqui pode estar exposto para o usuário final. Se eu confio em dados do usuário final, ele pode inserir o que ele quiser ali, ele pode ter o retorno que ele precisar para cometer uma exploração. Daí, como é que o Salt atuaria nisso? Ele traria esse tipo de exploração de forma proativa, ofensiva, no caso, e ele informaria, olha, ou vocês anonimizam esses dados, tá? Ou deixam esses parâmetros de forma randômica, assim como está para IP, entende? Então aqui está criptografado, provavelmente, e está randômico. Eu não confio nas informações que o usuário final provê para essa API, e eu também não exponho essas informações desses campos em específico, desses campos IDs. Beleza? Então, o Salt Security ele ajudaria vocês com relação a isso. Então, bom, já que os atacantes estão inovando, é justamente porque as aplicações elas também estão inovando a forma como elas estão sendo tanto desenvolvidas quanto exploradas também. Então, se a gente for pensar, pessoal, num cenário do passado, temos aplicações estáticas com poucas APIs, não é que não tinha, eram poucas, e pouco compartilhamento de dados. E qual é a questão aqui? Se eu passo uma análise SAST, isso daí é uma confusão que o pessoal faz no mercado que é bastante comum também. Se eu passo uma análise SAST, que é muito importante também nessa API, eu vou analisar o que, pessoal? A parte do código-fonte ou do binário dessa API, não a parte lógica dela, que é onde a gente está querendo chegar aqui com vocês. Beleza? Então são abordagens distintas. Uma, na verdade, vai ser complementar à outra, tá? Não são concorrentes diretas, vamos dizer assim. Então, no passado, a gente tinha essas aplicações estáticas, poucas APIs, pouco compartilhamento de dados, e as chamadas eram únicas nessas APIs, era uma transação só. E qual é a diferença para o cenário atual? É que anteriormente a gente era bastante apegado nessa questão de vulnerabilidades conhecidas pelo mercado. Ou seja, vulnerabilidades que tinham e tem ainda um CVE associado, um CWE, tá? Para quem não é muito familiarizado com isso, Common Vulnerabilities Enumeration e Common Weakness Enumeration. Uma é mais voltada para infraestrutura e outra mais para aplicações. Então, a gente tinha esses ataques sendo bastante performados em cima dessas assinaturas. E tanto é que a gente tem categorias de vulnerabilidades mais exploradas aí no mundo. Então, SQL Injection a gente vai ter, temos aí um cross-site scripting e outras tantas. Então, um exemplo aqui que eu posso fornecer para vocês de ataque no passado é justamente eu entrar no Internet Banking, por exemplo, tá? Tem o meu perfil lá e eu quero deixar ele mais minha cara, sabe? Eu vou colocar uma foto lá no meu perfil. Se eu não estou testando esse arquivo, o tipo dele, o MIME type dele, eu posso tá, de repente, inserindo um script dentro desse sistema, entende? Para explorá-lo. Então, eu tenho que identificar se esse arquivo ele é realmente uma imagem, sabe? Assim, para que eu não passe por esse tipo de inconveniente. Já no cenário atual, a gente tem as explorações aí ocorrendo de forma lógica nas APIs já implementadas nos sistemas. E, gente, milhares de APIs, né, e chamadas sendo feitas. Vocês imaginem, assim, uma empresa de varejo no Brasil, tá? Ou uma empresa de varejo no mundo, por exemplo. Imaginem a quantidade de chamadas de APIs que elas recebem por segundo. É uma coisa absurda, assim. Então, os ataques, eles são feitos de forma mais lógica, como eu mostrei para vocês. É feito através de inserção de dados que são confiados por parte do usuário, que é esse tipo de exemplo que eu dei para vocês agora, quebra de autenticação,
A questão aqui de alteração de dados de chamadas de APIs por meio de usuários também. Então, é bastante diferente a abordagem na qual a gente atua aqui nas APIs. E o cenário ele tende cada vez mais piorar. É daí que vem a Salt Security para ajudar a gente, tá? Então, bom, a Salt, pessoal, vamos falar mais da Salt agora. A Salt, ela lidera a frente de API Security no mundo por muitos anos. Ela é uma empresa aí que está em atividade desde 2016 e tem muitas das patentes de mercado que ela obtém porque ela foi a primeira a fazer determinados tipos de identificação de vulnerabilidades em APIs. Tanto é que a gente tem um posicionamento aqui da Finastra, do VP de Produtos e Segurança de Dados, que fala que a Salt bloqueou automaticamente dezenas de milhares de ataques de credential stuffing. Então, sem o Salt, a gente estaria fora do mercado, eles falam. E é exatamente isso. A Salt ela vai ajudar vocês, inclusive, na continuidade de negócio de vocês. E a gente vai mostrar isso daqui hoje, como é que a gente faz para chegar nesse nível de maturidade. Então, bom, além de ela possuir a maior parte das patentes aí de APIs no mercado, ela também, como eu falei para vocês, ela tem essa abordagem tanto ofensiva, que é mais proativa, quanto defensiva, que é reativa. Tá? Então, a gente consegue tanto prever a vulnerabilidade, a falha, antes mesmo dela ser explorada, e depois que ela foi explorada, como é que a gente faz a tratativa desse cenário para não piorar, entende? Como é que eu integro o Salt com equipes de SOC, com CIEM, com QRadar, com Splunk, sabe? Então, a gente consegue ter todo um storytelling, inclusive pelo Salt, de como é que essa vulnerabilidade ela foi explorada, né? Porque ele dá todo um caminho das pedras de como é que ela seria explorada. Então, já que ela foi, a gente pode entender, por meio dos insumos que ele oferece, como é que se deu aquele tipo de exploração, tá bem? Então, assim, aqui vale a pena a gente destacar também bastante a questão do Salt Labs, que é o setor de pesquisa aí da Salt Security, tá? Que vem para a gente já com esses dados bastante sofisticados com relação às explorações que estão sendo observadas no mercado, as novas práticas de exploração. Então, tudo isso daí eles conseguem nos dar esse respaldo. Depois a gente tem muitos clientes mundo afora também, como eu falei para vocês, algumas instituições financeiras aqui que por NDA a gente não consegue revelar o nome no Brasil, mas a gente tem as que deixam a gente falar, a Gap, por exemplo, lá no exterior. Então, quem é que não tem o moletom da Gap, né? A Takeda, por exemplo, a gente tem a Zoom também como cliente da Salt. Tá? Então, são clientes bastante grandes de diversos segmentos. Temos aqui também bastante premiações e reconhecimentos, inclusive pela Gartner, tá? Como Cool Vendor de 2020, e a gente tem aqui um reconhecimento bastante importante para a gente da Forbes em 2021, que é o Next Billion Dollar Startups. Então é bastante interessante assim que a Salt ela realmente tem bastante reconhecimento no mercado e foi uma das pioneiras, né, nessa questão de identificação de falhas lógicas, tá? Então assim, como é que a gente consegue resolver esses problemas aí que eu destaquei no início para vocês? Falei diversos, né, gente? Falei a questão do IoT, conformidade, a questão de visibilidade das APIs. Como é que a gente vai fazer, então? A gente tem aí três principais pilares nos quais a gente atua, que o primeiro deles seria a visibilidade dessas APIs. Então, muitas vezes a gente não tem uma visão do que a gente tem aí dentro dos sistemas, quais são as APIs que fazem chamada a outros sistemas, quais que se interligam entre si. Às vezes eu estou por meio de uma API desenvolvida dentro de casa, chamando uma outra API de um outro sistema de terceiros. Então, eu tenho vulnerabilidades que podem surgir de fabricantes de terceiros, inclusive, também, de código aproveitado aí no mercado. Então, como é que eu tenho visibilidade de tudo isso, sabe? Quais APIs são JSON? Quais são REST, por exemplo? Sabe, assim? Quais são XML? Não tenho esse conhecimento, muitas vezes, dentro da empresa. A Salt ajuda nesse primeiro pilar. Inclusive, mapeando o que tem de dados sensíveis por trás dessas APIs, e isso é feito num processo contínuo. Então, isso aqui é a base essencial para o ponto de partida, pessoal. Para a gente ter uma visão do que a gente precisa proteger e o que é prioritário. Já que a gente não costuma ter um CMDB sofisticado dentro das empresas, a gente, por meio da Salt, já consegue sanar essa questão. Beleza? E é interessante essa questão da visibilidade das APIs, porque realmente eu consigo entender também de onde é que elas vêm, né, de onde elas estão hospedadas, e entender como é que vai ser a minha abordagem de deploy, tá?
Depois eu tenho uma proteção runtime, que é uma proteção em tempo real, né, contra ataques reais, que ela vai nos trazer uma redução imediata do risco, tá? E depois a segurança propriamente dita, proativa, que é uma melhoria da postura de segurança das APIs. Então, a gente consegue ter uma previsão de futuro, né, uma segurança mais robusta, e esses 3 pilares, eles, né, justamente desagam nesse conceito aqui, de que o como, ele importa mais do que o que, nesse sentido, nessa fase de maturidade aqui do software, tá? E vale até alguns outros comentários mais aprofundados também, no sentido de como é que a topologia da Salt vai funcionar em cima da proteção dessas APIs. Então, eu vou ter um módulo bastante voltado para a parte de discovery, gente, tá? Que vai fazer a descoberta dessas APIs, o que é REST, o que é JSON, swap, o que é API interna e externa. Às vezes tem isso também, tá? De eu não ter uma visibilidade do que eu tenho de API externa, tá? Então, isso daí já seria um ponto de priorização. Eu vou priorizar, por exemplo, as externas, porque elas estão de cara para a internet. As internas eu vejo em outro momento. Entende? A gente pode começar pequeno para ir, né, aumentando o escopo de proteção dessas APIs ao longo do tempo. Depois, num segundo momento, numa segunda fase de maturidade, eu teria uma abordagem mais de prevenção, de prevent. Então, eu vou coletar, é como se eu fosse coletar as peças do quebra-cabeça, eu vou ver como é que funciona essa API, como é que é o comportamento X, como é que é o comportamento Y, e eu vou concatenar essas informações, eu vou juntar as peças desse quebra-cabeça, formando uma imagem clara de como é que essa exploração pode acontecer, vou pontuar esse cara, para ver qual é o risco que eu tenho de ser explorado nessa terminação aqui da aplicação, nessa API, e eu vou informar para a pessoa, para o time, para a squad que vai corrigir essa vulnerabilidade, os passos que ela tem que seguir para corrigir a vulnerabilidade, tá? A falha lógica. Então, o último nível de maturidade é justamente a parte de remediação, tá? Então, é bastante interessante porque a gente, por meio da Salt, consegue meio que fazer com que o atacante, gente, vire um próprio pentester, se vocês forem parar para pensar, né? Então, a gente acaba tendo esse atacante como um pentester natural, porque no que ele pega e tenta invadir a aplicação por meio da API, eu já monitoro esse tipo de comportamento por machine learning e eu já dou os insumos para a equipe se precaver com relação a isso, tá? E daí são vários cenários. Por exemplo, eu não consigo corrigir a API na raiz, não tem problema. Se você tiver um WAF, por exemplo, que consiga se integrar com o Salt Security, a gente, de repente, consiga criar ali uma regra no WAF para que não sejamos explorados, né, nesse meio do caminho. Lembrando, gente, que muitas falhas, assim, essas aplicações tradicionais, essas tecnologias tradicionais de rede, como WAF, Firewall e tal, eles não conseguem proteger em completude, tá? Por isso que o Salt está aqui com a gente, para ele ter essa abordagem mais ofensiva e defensiva também, tá? Na questão da segurança, beleza? Bom, daí a gente parte aqui para entender como é que vai ser feita a implementação desse Salt dentro da infraestrutura da empresa. Então, como é que a gente vai implementar esse cara aqui no dia a dia, nos sistemas? Então, se a gente for parar para ver, gente, temos ali os clientes, né? Como as moças inteligentes, aí os smartwatches, como eu falei para vocês, e esses dispositivos estão a todo momento aí se comunicando a outros sistemas por meio dessas chamadas de APIs, tá? O que é interessante? Eu ter a escolha de fazer essa implementação inline ou não inline, de forma automatizada e contínua, de forma agnóstica a todas as tecnologias que eu utilizo no pipeline. Então, não é um movimento de eu me adaptar ao Salt Security. Vou deixar de usar o meu pipeline de tal forma porque a Salt exige. Não. A Salt, ela é agnóstica, ela se integra no pipeline de vocês conforme ele está projetado, entende? Porque é isso, a gente atuar com segurança dentro das empresas é também a gente trazer o time de segurança para perto do time de infra e de desenvolvimento. Não tem como eu chegar no dia a dia de um desenvolvedor e dizer, da noite para o dia você deixou de ser só desenvolvedor e vai ser desenvolvedor e analista de segurança também, tá? Não quero saber, se vira. Então, não é assim a abordagem. A gente tem que trazer o pessoal para o nosso lado sem engessar o dia a dia deles, tá? Então, aqui, pensando nesse cenário problemático aqui, em que essas APIs estão funcionando a todo momento aí, a gente tem algumas opções de coletas dessas APIs.
a gente pode fazer, deixa eu até pegar um laser aqui para ir direcionando vocês. A gente pode fazer isso aqui por meio de uma instalação sem necessidade de agente, vamos dizer assim. Então, eu monitoro esse sistema por meio da própria nuvem da Salt diretamente, tá? Então, é uma das opções que eu tenho. Depois, eu consigo fazer uma implementação através de um API Gateway. Aqui a gente já tem, por exemplo, o API Gateway da AWS, da Amazon, como uma ferramenta nativa, que é suportada pela Salt. Então, a Salt vai lá, ativa esse pluginzinho lá dentro do API Gateway da AWS, e a gente já tem, pessoal, essas APIs sendo escutadas aí, essas chamadas escutadas, por meio do Salt Security dentro do API Gateway de vocês, tá? Porque a gente sabe que apesar de a gente conseguir limitar banda e acesso nesses API Gateways, a gente não consegue propriamente garantir a segurança dessas APIs por meio dos API Gateways, tá? Então a gente tem que estender isso aí para uma ferramenta como o Salt. O Salt vai ajudar ativamente nisso. Tá? A mesma coisa vai acontecer para um APG, para um MuleSoft, por um Kong da vida. Isso aqui, tanto em linha de comando, pessoal, quanto por interface gráfica, a Salt é agnóstica, tá? Nesse sentido. Eu posso ter aqui também um espelhamento de tráfego também de um firewall, ele nem está explicitamente aqui, né? Não está, mas eu posso fazer isso também. Então, por meio dos dados que eu consigo trazer do próprio firewall de chamada de APIs e tal, eu consigo imputar dentro do Salt, ele me informa o que é vulnerável e o que não é. Tá? Então, é uma das abordagens também que a gente pode ter. Essa questão de utilização de containers, né, orquestração de containers, também é preocupante, porque eu aproveito muitas das imagens disponibilizadas lá no Docker Hub, então acaba que muitas delas vêm vulneráveis já da comunidade, então eu também posso me conectar com o Salt Security dentro de um Kubernetes e dentro de um Docker, tá, para já analisar quais APIs dentro desses containers podem estar vulneráveis, tá? Balançadores de rede, servidores, então eu posso instalar dentro de um VMware, gente, de um F5. Na verdade, o espelhamento de tráfego do firewall estaria mais aqui dentro mesmo, tá? Se a gente fosse alocar aqui, nessa topologia. Então, eu posso fazer esse espelhamento para cuidar, né, do que é vulnerável aí dentro desse tráfego de rede. E eu posso me conectar também às clouds, diferentes clouds aí que a gente tem no mercado, como a AWS, Azure e Google Cloud. Então, tudo que está por trás de API nesses caras, eu consigo monitorar pela Salt, tá? Lembrando que esse espelhamento de tráfego de APIs, pessoal, eu tenho duas principais abordagens. Ou eu posso instalar o Salt Security dentro da minha infraestrutura, que é o Salt Hybrid Server, é como se fosse um endpoint dentro da minha estrutura, e ele se comunica com a nuvem diretamente da Salt, e ele aplica, né, os controles ali para essas APIs vulneráveis, aqui embaixo do meu ambiente, né, da minha estrutura, topologia de rede. E eu tenho uma outra abordagem também que eu consigo utilizar a nuvem da Salt diretamente para fazer esses controles. Então, são abordagens distintas aí, porque os clientes trabalham de forma distinta. Então, a gente tem aí, pela plataforma da Salt, toda essa parte de descoberta de APIs, toda a classificação desses dados, se são sensíveis ou não, o que é um dado sensível, um CPF, um RG, por exemplo, a gente já consegue fazer essas distinções. Então, a gente tem um baseline de centenas de atributos, a gente está desde 2016, né, gente, como um dos pioneiros aqui nessa parte. Então, obviamente, a gente tem uma base de dados muito grande. Tá? Então, pensem que a base de dados lá de explorações da Gap, por exemplo, a gente consegue aproveitar para evitar que ataques desse tipo, que provavelmente foram, né, tentados lá dentro da Gap, que eles se espelhem nos sistemas de vocês. E a gente tem uma detecção e prevenção de ataques, onde a gente consegue atuar também com a parte de threat prevention, threat intelligence, né? Com um insumo que a Salt fornece para a gente consegue fazer uma priorização de risco, percebem? Então, ele é bastante sofisticado nesse sentido. Esse bloqueio ele pode ser manual ou automático, tá? Esses bloqueios de tentativas de ataque. O que nos dá também, pessoal, uma visão bem clara do que a gente realmente precisa atuar de forma prioritária. Tá? Então, o que eu não consegui bloquear por WAF, o que eu não consegui mitigar, vamos dizer assim, eu realmente preciso remediar. E por onde chegam esses tickets de remediação? Por um Gira, por uma ferramenta de ITSM, um Slack da vida, um Splunk, que vai organizar esses dados em gráficos, em tabelas, de forma sofisticada. Então, eu consigo fazer todas essas integrações com o Salt Security
e prevenir, né, que esses gaps aconteçam na minha infraestrutura, tá? Então, assim, acho que a gente conseguiu entrar bastante aí na questão da topologia, né, do funcionamento do Salt, e eu passo aí a palavra para a mestra, para a Dani, que vai fazer a demonstração aí e mostrar de forma prática como é que a gente consegue fazer essa abordagem aí ofensiva e defensiva. Obrigada, Arendt. E para quem está chegando agora, né, nessa nossa apresentação sobre, né, como o machine learning impacta todo o tema de segurança de APIs, eu vou fazer só uma breve revisão antes da gente entrar aqui na demo, né? A solução da Salt Security, né? Basicamente a gente está falando de uma tecnologia que combina Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, para entregar para vocês APIs mais seguras, né? Como? Trazendo visibilidade, afinal de contas, a gente não consegue proteger aquilo que a gente não consegue ver, né? Proteção efetiva 100% baseada em análise comportamental, então é aí que vem o machine learning, né? Eu não estou falando de uma solução configurável. Então, a ideia é estar zero sujeito a erro humano, zero sujeito a problemas de configuração. Então, o Salt vai aprender o comportamento correto, né, e legítimo das APIs e dos usuários de vocês, né, vai criar um baseline, ou seja, do que é certo, e a partir daí ele identifica qualquer desvio de padrão desse comportamento, sendo uma atividade anômala ou um ataque real, que é realmente aquilo que a gente precisa identificar e bloquear, né? E a partir tanto dessa visibilidade, desse inventário, quanto dessa proteção, o Salt consegue entregar também insights de remediação, né? O Arendt comentou. Por que deixar uma janela de risco sabendo que aquela vulnerabilidade já foi explorada? Ou sabendo que a sua URL está descrevendo um dado que não deveria descrever, um CPF, por exemplo, né? Então, todo esse escopo que a gente está comentando é o que faz do Salt complementar as soluções que já estão no mercado. Né, soluções de WAF, soluções de gateway, e aí, para complementar tudo que o Arendt falou, né, tem essa pesquisa da Salt, foi uma pesquisa feita com 300 pessoas, né, foram mais de 300 pessoas entrevistadas, e os números são impressionantes. 400% no aumento dos atacantes únicos em 6 meses. A Arendt falou, a Dark Force é cada vez mais criativa, né? E elas sabem do valor que tem as informações que hoje estão sendo compartilhadas pelas APIs, né? Então, eles sabem que explorando, eles podem fazer um processo de roubo de credenciais, eles podem fazer exfiltração de dados. Então, o que o Salt faz sobre um aspecto, né, se a gente olhar a segurança de forma holística, ele faz a mesma coisa que as outras soluções de segurança. Ele previne, não no sentido, né, de mesma forma, né, mas a ideia é proteger o negócio, é evitar vazamento de informação, é evitar downtime de serviço crítico. Então, tudo isso são os casos de uso, né, principais e os objetivos. O que a Salt, a Kigo, né, nossos parceiros querem é que você não seja exposto como aquelas organizações que o Arendt comentou, porque não existem só os custos diretos, né? É um downtime, é um processo aí de vazamento de informação. LGPD, a gente está falando de multa de 50 milhões ou 2%, se não me engano, do faturamento por incidente. Né? Mas tem também os custos indiretos, reputacionais. 78%, se não me engano, dos clientes disseram que não fariam novamente negócio com uma empresa que tenha sofrido vazamento de informações, porque quebra a confiança. Né? Os nossos dados são as informações mais importantes que a gente tem. E hoje, infelizmente, a gente tem que aceitar que muitos desses nossos dados pessoais hoje já estão disponíveis, né, para quem quiser consultar, né? Então, CPF, justamente por problemas que nós já enfrentamos aqui como
como país, sociedade, né, empresas que deveriam estar protegendo os nossos dados e que, infelizmente, justamente por esse aumento de ataques, a criatividade dos atacantes, infelizmente acabaram não tendo muito sucesso, que expôs aí dados de muitos de nós, tá bom? Então eu vou pegar aqui a nossa tela, vou compartilhar o nosso dashboard para a gente revisar tudo que a gente viu na teoria aqui com Arendt, o que é na prática, afinal de contas, né, que o SALT entrega. Então vamos colocar aqui, Dani, compartilhar a enquanto isso, eu tela. só vou ler um posicionamento aqui do Rafael também, que está na Claro. tela. Ele informou: bom dia, tirei as minhas certificações da Salt há pouco tempo, ferramenta excelente e patente que realmente traz uma eficácia única. Muito bom ver a Kigo junto com essa solução de qualidade. Muito obrigado, Rafael. Que E a bom. gente está aí com uma pessoa que representa muito bem a empresa no Brasil, cara. Então, assim, ela fez os treinamentos tanto em espanhol quanto em português, né, Dani? Exato, o que precisar, estamos junto, entendeu? Aqui é o se vira nos 30. Mas que bom que você gostou da certificação, a gente fez com bastante capricho. E a ideia é a gente passar para o mercado e ter esses replicadores que são vocês, nossos parceiros, time da Kigo, essa importância, né? Conscientizar, a gente sabe que é o caminho, justamente para resolver algumas dúvidas que os clientes possam ter do porquê, né, da importância, de como que o Salt complementa as minhas outras soluções, se vai gerar impacto no meu ambiente ou não. Então, quanto mais a gente conseguir contribuir com o nosso mercado, com os nossos parceiros, passando as informações corretas, né, sobre como funciona o tema de segurança de API, eu acho melhor, né, melhor para o cliente, ele vai ser melhor atendido e é isso que a gente quer, uma experiência bastante transparente com o uso da nossa solução. Então vamos lá, pessoal, estamos aqui com o dashboard. Todo mundo vendo aqui, Arendt me confirma o overview? Sim, sim, aham. Legal. Então, assim, o Salt, pessoal, é uma solução SaaS, tá? E aí, quando eu falei que o Salt é uma tecnologia que combina Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, a gente fala de uma palavrinha que é chave sobre um aspecto do porquê cloud, né? Você não tem como ter um Big Data efetivo sem estar em cloud. E é o Big Data que te traz todo um contexto que você precisa para processar aquelas bilhões de chamadas que o Arendt comentou, né? E poder colocar tudo isso no engine de machine learning para você entender, usando diversas variáveis, né? Qual que é o comportamento esperado para as suas APIs e para os seus usuários. Então, não tem como você ter todo esse contexto num ambiente on-prem, tá certo? Então, é por isso que a solução do Salt é uma solução SaaS. Você tem como fazer uma implementação híbrida, e o Arendt comentou isso, né? Em ter uma máquina virtual, um Kubernetes no seu ambiente, que vai fazer um processo de ocultação dos dados sensíveis antes de mandar para a nuvem da Salt, mas todo o processamento, né, em relação à descoberta das APIs, o aprendizado que é feito de forma contínua, os insights de remediação, tudo isso a gente processa no nosso engine que está numa instância de nuvem da Salt, tá bom? Então, é um dashboard, vejam que ele é super visual, né? Então, bastante fácil de gerenciar. E aí eu vou entrar no detalhe de o que a gente tem aqui nesse dashboard para ser consumido, né? Pelas diversas equipes. Vejam que o Salt não é uma solução só para o time de segurança, é uma solução que atende o time de governança e privacidade, é uma solução que atende também o time de desenvolvimento. Então, são várias informações, inteligência que o Salt vai trazer para ser usada por várias áreas da organização. Por isso que eu falo que o Salt é uma solução colaborativa, né, que vai trazer informação pronta para ser consumida por essas diversas áreas. E aí eu vou começar falando das integrações. O Arendt já comentou rapidamente, como estamos em nuvem, né, pessoal, a gente não está inline, a gente tem o benefício de não impactar o ambiente produtivo, né, mas a gente precisa trabalhar com integrações. E para que o Salt funcione de forma 100% automatizada, a gente precisa de 3 tipos de integração. Um ou mais pontos de integração para coletar uma cópia do tráfego, tá? Fazer esse espelhamento,
né, que são essas inbound integrations, né, vocês podem ver aqui a Akamai, a AWS, a PD, a PDX, Axway, Azure, Citrix, Cloudflare, F5, Google, Data Power, Kong, Mulisoft, Nginx, ou seja, tem bastante coisa aqui, SAP Gateway, né? Tem uma série, WSO2, tem uma série de integrações aqui, tá? Para cada uma delas, o Salt tem um deployment guide documentado, portas de firewall, scripts, né? Todo o pré-rec que precisa ser feito para a gente poder fazer essa implementação, tá bom? Lembrando que vocês podem escolher mais de um ponto de coleta, né, para fazer esse espelhamento do tráfego das APIs, ou melhor dizendo, dos metadados associados às APIs. Porque você pode ter um ambiente híbrido, um ambiente que está parcialmente na nuvem, uma parte legada que está no ambiente on-prem, então não existe essa limitação aqui de coletor, tá bom? O segundo ponto de integração são essas outbound integrations, na verdade o 2 e o 3 está aqui embaixo. Vou começar com 2. Lembra que o Arendt comentou que a gente não só identifica o atacante, mas a gente tem a capacidade, através de integrações, de bloquear de forma cirúrgica aquele atacante que está realizando atividade maliciosa. E isso eu faço com integrações com ferramentas de segurança perímetro, por exemplo, WAFs, firewalls, balanceadores como F5. Então, ou, enfim, se a ferramenta permite integração webhook, muito provavelmente a gente consegue integrar também. Mas esse é um dos pontos principais. O Salt vai funcionar como se fosse o cérebro que manda um comando para uma ferramenta inline para eu bloquear aquele atacante. Eu não vou derrubar a API, eu não vou derrubar o serviço, né? Então, essa é a vantagem da gente ser cirúrgico nesse bloqueio, tá bom? E aqui também, embaixo de Outbound Integration, a gente tem as integrações para processos de remediação. O Salt identificou uma vulnerabilidade que precisa ser corrigida. Nada melhor do que enviar esses insights para um Gira, por exemplo, para um Zendesk, ou mandar um log para uma ferramenta de CIEM, ou mandar uma comunicação via Slack para o time de segurança. Então, você tem várias formas de aproveitar essas integrações também para enforcement, ou seja, para bloqueio, como também para fazer o processo de operação ser mais simples, tá bom? Na empresa de vocês, muitas vezes usando aquelas ferramentas que o time já está acostumado a utilizar, tá bom? Então, essa é a parte de integration, que é a base para que o Salt funcione de forma 100% automatizada. Como eu falei, aqui nesse Assets Monitoring, eu tenho aqui a gestão dos meus pontos de coleta e dos meus servidores híbridos, que tem aquela função, como eu falei para vocês, na verdade, a principal função é mascarar o dado sensível para ele não trafegar para a minha nuvem de forma aberta, mas ele tem outras funções de otimização de performance nesse processo de envio, tem algumas coisinhas a mais, mas eu posso fazer essa gestão aqui, tá? Mas vamos para aquilo que é o importante, o core, né? Tá na veia do Salt. Quais são aqueles 3 pilares que o Arendt comentou, que são os principais benefícios que o Salt oferece? Bom, o primeiro a gente falou do discovery. Não consigo proteger aquilo que eu não conheço. Então, eu tenho aqui automaticamente feito esse espelhamento, né? Através das integrações que a gente comentou, eu tenho aqui todo o inventário, os novos endpoints publicados, os novos hosts, ou seja, as APIs. Eu consigo ter aquela visão de segurança no sentido de quais são as APIs e os endpoints mais atacados, quais consomem mais recursos, a separação de externa e interna, né? E à medida que eu vou descendo aqui, eu vou tendo mais detalhe, né? Essa minha API tem tantos endpoints, ela é de que origem, né? Então, a origem dela é o meu API, ela passa pelo meu API, se ela é interna, externa, e à medida que eu vou clicando, eu vou tendo mais detalhe. Por exemplo, vamos pegar essa API de pagamentos. Eu tenho aqui se a API é GraphQL, se a API é REST, né? Eu consigo saber se ela tem endpoints autenticados, e aqui a gente traz um dado da pesquisa, olha lá, 78% dos ataques aconteceram em APIs e endpoints autenticados, então, de novo, só autenticação não adianta. Eu consigo ver o método,
né? E eu consigo chegar até no detalhe dos parâmetros. Veja que aqui, tanto no request quanto na resposta, eu consigo entender quais são os parâmetros que eu tenho, né? E consigo entender se ele é um parâmetro de dado sensível ou não, até customizar esse processo. O Salt permite uma série de filtros, né? Quero saber quais são as minhas APIs que não são autenticadas, né? Tudo isso para a gente ter visibilidade daquilo que está acontecendo no ambiente. Como eu falei de parâmetro e dado sensível, eu vou passar para essa aba de dado sensível. Veja que o SALT dá um inventário granular de quais são os PIIs, os Personal Information, dados sensíveis, dados confidenciais, como vocês quiserem chamar, por onde que essas informações estão passando, tanto na chamada quanto na resposta. Quero saber por onde está passando a informação de cartão de crédito, né? Por onde está trafegando. Bom, está aqui. Eu tenho o cartão de crédito exposto na chamada, neste host, nesta API, neste endpoint, usando este método e assim por diante. Então, eu consigo estar enxergando exatamente toda essa parte de dado sensível, né? E o detalhamento. Vamos dizer que esses dias a gente fez uma prova de conceito num cliente e ele estava expondo data de nascimento na resposta. Ele falou: não faz sentido, o usuário sabe qual é a data de nascimento, não preciso devolver esse tipo de informação. Então, ele fez esse ajuste. E é possível também que o cliente, vamos dizer, né, que eu tenho aqui um supermercado, eu tenho um ID de cliente, um número de fidelidade, e para mim, isso é um dado sensível também, porque com o número de fidelidade, né, do programa ele consegue ter descontos, cupons, né? Então, para ele é um dado sensível. Então, ele consegue adicionar essa categoria aqui também para ir fazendo essa gestão, tá bom? E aí, com esse inventário feito, o SALT traz informações de melhorias, né? E de pontos que já podem estar trazendo algum tipo de risco. Por exemplo, a gente falou muito daquela questão do dado sensível no campo de, né, sem autenticação, ou dado sensível na resposta, ou um token, né, Highlander, um token sem expiração, prato cheio para qualquer atacante. E o SALT pega todos esses problemas que ele identificou a partir da coleta do inventário, da análise do inventário, e ele classifica por severidade, para ajudar também na priorização. Todo mundo sabe aqui que os times estão esgotados, né? Tem muito trabalho, tem muita coisa, às vezes a quantidade de recursos não é suficiente. Então, nada melhor do que ter já esses insights do que é mais crítico e pode gerar um problema maior para a minha organização, para o menos crítico, para que eu possa fazer esse processo de priorização, tá? Tem uma outra funcionalidade aqui, só para não deixar de comentar, onde vocês podem fazer o upload de arquivo Swagger, né, de documentação das suas APIs, para fazer uma análise estática versus melhores práticas, ou uma análise drift, comparando a documentação com o ambiente real. E aqui é onde a gente descobre as famosas Shadow APIs, Shadow Endpoints, Shadow Sensitive Endpoints, ou Shadow Parameters, que são aqueles que eu não sabia que existia, que não estão documentados, mas que estão no ambiente produtivo. A Arendi comentou também, o SALT, ele está no final do ciclo de desenvolvimento, quando a API já está no ambiente produtivo. Existem uma série de ferramentas que você faz para analisar código no início do ciclo, né? O SALT, ele monitora as APIs que já estão trazendo risco para a sua organização hoje, né? Eu gosto daquela frase acho que foi numa apresentação do IDC, que ele pergunta, né, quem foi o maior acelerador do processo de transformação digital na sua organização? Foi o CEO, foi o CTO ou foi a pandemia, né? E a realidade é que nesse pós-pandemia ou durante pandemia, onde as empresas tiveram que acelerar esses processos de transformação digital, muitas organizações tiveram que fazer desenvolvimento, criar apps, enfim, melhorar seus produtos serviços digitais a toque de caixa. Muitas vezes a parte de documentação ficou de lado, tá bom? Então a gente ajuda nesse sentido, não só de validação, para saber se a minha documentação que eu já tenho está correta, como também eu consigo gerar, aqui ó, eu seleciono a API e eu consigo gerar o arquivo Swagger para eles, tá bom? Então, de novo, ideia é colaborar com os times de desenvolvimento aí, com os squads, tá bom?
Vamos passar para a parte de atacantes. E aqui, de novo, esse é o pilar mais importante do SAL. O inventário, pessoal, a gente entrega praticamente no primeiro dia de adoção do SALT. Então, tem muito valor, né, para vocês, para as organizações, saber o que vocês têm, mas o SALT é uma solução de segurança e o foco principal está aqui. Aprender aquilo que é certo, legítimo para o seu ambiente e, a partir daí, identificar aquelas explorações que hoje são basicamente aquela sujeira embaixo do tapete, onde vocês não têm visibilidade. Por quê? Porque não existe uma ferramenta dedicada, não existia até o momento, uma ferramenta especialista com esse objetivo, de buscar desvios de padrão que podem levar a grandes explorações, né? A gente falou dos roubos de credenciais, exfiltração de dados, vazamentos, né? E que acabam prejudicando a organização. Como a gente identifica o desvio? Muitas vezes a gente identifica aquele atacante numa fase de reconhecimento, antes dele dar aquele golpe final. Então, eu acabo evitando maiores prejuízos para minha organização, tá bom? E aí, quando a gente clica aqui, veja que eu estou falando em atacantes, não ataques, porque o Salt tem a capacidade de correlacionar eventos a um único atacante. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse atacante aqui, a origem dele, né? Veja que eu vejo que ele é dos Estados Unidos. A gente normalmente com cliente do Brasil tem várias bandeirinhas aqui, porque a gente tem uma Dark Force também bem especializada aqui no nosso país, né? Tem esse usuário aqui, está atacando esta API, e à medida que eu vou, aqui eu cliquei na API sem querer, vamos voltar lá, à medida que eu vou clicando, eu vou pegando mais detalhes, né, em relação aos ataques, né, aos endpoints que estão sendo mais atacados, as respostas do meu servidor, então eu consigo entender o tamanho do meu problema, consigo aqui entender os tipos, né, as metodologias de ataque, consigo entender as fontes, quais são os IP addresses, né, o device ID que está realizando aquela atividade. Eu consigo mostrar todo o timeline, ou seja, a linha do tempo em ordem cronológica de todos os eventos maliciosos que aquele atacante realizou, né? E eu consigo ver a evidência do problema, né, do porquê o Salt identificou ele como sendo um atacante. Então, nesse caso aqui, eu vejo que esse usuário tentou acessar dados de outros usuários usando o parâmetro de conta e usando vários valores nesse parâmetro de conta em um único minuto, que foge do comportamento normal. Lembra? O baseline é a base que a Salt se utiliza para poder identificar esses desvios, né? Então, sempre aquilo que ela aprende como correto acaba sendo levado em consideração para identificar esses desvios. Então, vamos pensar até, e esse aprendizado é contínuo, né? Vale lembrar esse ponto. Então, vamos dizer que é uma empresa da área de varejo, né? Onde ela tem chamadas, volume de chamadas distintos, ela tem um negócio sazonal, tem Dia das Mães, Black Friday, Natal, né? O SALT, essa aprendizagem, ela é contínua, justamente para levar em consideração também essas nuances, né, de negócios que são mais sazonais, tá bom? Então, não é um aprendizado estático, que acabaria não sendo, né, nada efetivo. Aqui a gente tem um outro BOLA, né, um API 1. Para quem não sabe, a OASP é uma instituição sem fins lucrativos, tem como objetivo justamente educar o mercado em relação às vulnerabilidades em aplicações. Ela tem uma lista de vulnerabilidades, né, dos principais ataques, né, em APIs, então é uma lista dedicada para APIs, e a lista vai do mais frequente para o menos frequente. Então, a lista top 10 de OASP de API, ela vai do API 1 a 10, sendo que o 1 é o mais frequente, que é esse bolo aqui. E esse tipo de ataque, o Arendt talvez seja até melhor para comentar do que eu, ele é um tipo de ataque que permite diversas combinações de manipulações e explorações. Então, é impossível você ser efetivo em identificação de bolas com uma ferramenta baseada em regra, baseada em assinatura. Haja regra para você identificar todas essas combinações. É simplesmente impossível você entrar na mente dessa Dark Force e conseguir prever qual é o tipo de manipulação que ele vai fazer no seu ambiente, né? Então, aqui a gente viu um outro bola, diferente do anterior, onde ele enumerou o parâmetro de conta, onde eu estou vendo simplesmente aqui que ele manipulou o cookie, né? O usuário autorizado era um, né? E o cookie era outro, porque ele diz aqui que eles não eram idênticos. Consigo ver essa informação aqui, consigo criar ação de bloqueio, né? Que a gente comentou, para
A partir daí, o meu ambiente fica mais resiliente contra esse atacante, tipo, esse cara não vai mais me incomodar. E eu consigo também, a partir daqui, né, o próprio Salt, na verdade, resolveu o meu problema. Por quê? Ele cria um ticket de remediação que vai parar nessa aba aqui de remediation, com o ticket, né, com a severidade, as ações recomendadas, né, que eu posso mandar lá para o meu time via um ticket de Zendesk, por exemplo, tá? Então, para todas as melhorias que o Salt identificar, que podem ser feitas, que vão fechar essa janela de risco, ele vai criar um ticket aqui, né, colocando a severidade e trazendo a lição de casa do que precisa ser feito. Então, esses insights aqui, na verdade, são um dos principais diferenciais do Salt. Tem ferramentas do mercado que falam: olha, você tem um problema, bora lá resolver. Como? Ele não te diz. O Salt já te traz: olha, esse campo tem que ter tantos caracteres, você tem que permitir esse tipo de dado, a resposta do seu servidor tem que ser essa daqui específica. Então, aí a gente fecha esse ciclo, né? Por quê? À medida que você vai usando o Salt, né, vai correndo a linha do tempo, você vai criando uma série de regras de bloqueios desses atacantes, então o seu ambiente vai ficando cada vez mais resiliente. Então, o que no começo, às vezes, você tem lá, a gente identifica 300 atacantes, no final do uso, de repente, de um contrato de 1 ano, você já vai ter bem menos. Isso não quer dizer que eu esteja com o ambiente 100% protegido. A gente sabe que um atacante pode gerar um problemaço aqui para a nossa organização, mas você consegue ter um ambiente mais resiliente, né? Você consegue ter mais visibilidade, você consegue muitas vezes até trazer informações de ajuste para aquelas ferramentas que sim são configuráveis, né? Então, eventualmente, o Salt identifica o injection. Injection é um tipo de ataque que o AF deveria estar identificando. Talvez, por ele ser configurável, eu preciso de algum ajuste. E lembrando que temos WAFs e WAFs, né? Tem WAFs que são mais maduros do mercado, são mais completos. Então, a ideia aqui é justamente complementar todo esse stack de segurança, cada um, né, na sua função, os gateways autenticando, os WAFs fazendo proteção de ataques conhecidos, muitos deles também oferecem proteção DDoS e bot ataque. O foco do Salt são ataques lógicos, tá bom, pessoal? Então, essa é mais ou menos uma breve apresentação. É claro que tem muito mais. Eu mostrei 2 casos de API 1, mas eu consigo identificar todo o espectro do ASP Top 10, eu consigo identificar qualquer tipo de atividade anormal, eu consigo identificar Log4j, quebra de parâmetro. Então, tem uma série aqui de outros exemplos que a gente vai ter o maior prazer de apresentar para vocês em outras oportunidades. Mas aqui já fica, né, uma ideia de tudo que vocês podem aproveitar com a ferramenta, e de novo, uma ferramenta que traz inteligência, que aprende com o seu tráfego, ela não está criando regras, ela não vem com regras pré-definidas, justamente porque cada API é única, cada API apresenta as suas próprias vulnerabilidades, né? Então, a ideia aqui é realmente estar sendo bem efetivo, trazendo praticamente zero falso positivo, para que o time de segurança seja mais efetivo, né? E, obviamente, não receba aquele tipo de ligação que nenhum time de segurança gosta de receber, né, Arendt? O sistema está fora do ar, né? Estou com problema, instabilidade, os clientes não estão conseguindo efetuar suas compras. O que está acontecendo no ambiente? Aqui você consegue ter mais uma camada para evitar esse tipo de dor de cabeça. Não, com certeza, né? Porque quando impacta no bolso, realmente, né, gente, é que a gente vê o tamanho do problema aqui. Por falar em impactar no bolso, a gente tem aqui uma pergunta do Roberto. Deixa eu só colocar aqui na tela. Perfeito. O Roberto, ele, bom, falou bom dia. Como o Salt se relaciona com o PCI DSS? É uma solução certificada? Tem funcionalidades ou relatórios que ajudam a evidenciar a segurança do ambiente para uma auditoria de PCI DSS? Daí eu até, Dani, eu já passo a palavra para ti também, mas eu até vi uma pesquisa aqui da própria Salt que disse, né, que com essas mudanças aí de vetores de ataques para microserviços, containers e APIs, o PCI Compliance, gente, o PCI DSS, ele começou a reconhecer essas novas ameaças, né,
e ele trabalhou numa tentativa de resolver elas, né? Então, o que que acontece? A proteção das APIs, ela acaba sendo fundamental para atender essas orientações, tá? E para obter a certificação do PCI Compliance. Então, a Salt, ela consegue sim atuar nessa frente, e eu posso compartilhar aqui pelo chat com vocês o link onde eles comentam sobre isso. Daí eu não sei se a Dani também quer fazer alguma Não, e observação. para complementar toda essa parte de visibilidade, da onde onde está trafegando dado sensível, incluindo as informações de cartão de crédito, né, CPF, tudo isso favorece o tema da obtenção da certificação e de você ter esse compliance em relação à auditoria. Então, o SALT ele colabora nesse sentido, de te dar visibilidade dessas informações. Exatamente. Então, e com relação aos relatórios, sim, a gente consegue ter, né, Dani, também os relatórios ali na plataforma, né, para nos mostrar. Hoje a gente tem um time de Customer Success da Salt, que trabalha em conjunto com os times, incluindo o time da Kigo, para oferecer relatórios executivos para os clientes de tudo que está acontecendo no seu ambiente. Hoje é um trabalho feito em parceria com esse time de Customer Success, tá bom? Mas, quem sabe, teremos novidades em breves. Em breve. Não, perfeito. Deixa eu ver aqui com o time, a gente tem mais perguntinha aí, gente, para colocar na tela. Tem aqui em relação à POC, né? Ah, não, esse comentário. Aqui chegou uma aqui. A Salt também busca por vulnerabilidades em Swagger? Sim, sim, em API Swagger ela também busca. Tá aqui no setor de platform do site oficial deles. Aqui embaixo eles dizem, né, que monitoram Swagger também. Eu fiz a demonstração, para voltar um pouquinho, na parte de OAS análises, você sobe o seu Swagger e a gente faz a comparação frente às melhores práticas. Então, eu acabo identificando problemas de segurança, de formatação, de validação de dados. Então, sim, a gente faz essa análise sim, e também compara o seu Swagger com o ambiente produtivo. Então, é aí que a gente descobre as tais das shadows, né? As shadows, os shadows endpoints, os parâmetros, ou seja, tudo aquilo que está no ambiente de produção e que não está documentado. Exatamente. Daí tem outra aqui que surgiu, Dani. Os treinamentos da Salt Security são gratuitos? Como obtenho acesso a eles? Hoje, para os parceiros, né, a gente tem uma certificação formal, a gente tem muito conteúdo no LinkedIn, no site da Salt, salt.security, e tenho bastante documento também, pessoal, em português. Então, basta me enviar um e-mail, né, o Arend vai deixar aqui, danielac@salt.security, que ajuda nesse processo de entendimento, né? Porque muitas vezes os times enfrentam algum tipo de resistência interna. Ah, isso aqui é prioridade, por que segurança de API? Então, a gente ajuda vocês a construírem esse business case para poder aprovar o projeto, né? E dar a relevância para ele que ele precisa. Então, a ideia é a gente ter cada vez mais conteúdo nos canais, YouTube, LinkedIn, e também no site, mas para quem tiver feito a pergunta que eu não vi quem foi, só me mandar um e-mail e a gente vê a sua necessidade, se a gente precisar alocar um técnico, enfim, alguém para poder estar te ajudando, com o maior prazer. Isto. Daí chegou mais uma aqui. Na minha empresa utilizamos o APG. Ele é suportado por vocês também. Acho que a Dani chegou a falar também ali, né, Dani? Ele é suportado nativamente, tá? A Assim como pedir e a falamos. PDX. Uhum. Isso. Suportado nativamente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Existe possibilidade de fazer uma POC da ferramenta no futuro? Eu acho que é a última, né, que tem aqui. Tem sim, tem sim. O nosso processo de prova de conceito, ele dura mais ou menos 2 semanas. O cliente define um escopo, né? Algumas APIs do seu ambiente. Podemos fazer em ambiente de homologação. Aí
vamos precisar de algumas credenciais para fazer algumas simulações. Em ambiente produtivo, a gente tem que ser mais cauteloso, então aí a gente vai trabalhar com cada um de vocês, mas dá sim para a gente fazer prova de conceito, são 2 semanas, a gente entrega todo um relatório super caprichado, que justamente nada mais é do que aquele business case que eu falei para vocês, com informações reais, né? Que você pode utilizar para poder fazer um processo de aprovação de verba, para ter mais apoio, enfim, para um projeto de segurança de API no futuro. Excelente. Acho que aqui acabaram as perguntas, então, né, pessoal? Se der para só retornar na tela aí, para a gente deixar o contato aí do pessoal. Bom, queria agradecer então a presença de todos vocês aí, das participações pelo chat também, me colocar à disposição, pessoal, por esses meios de contato aqui da tela, tá? Entre em contato aí com a Kigo, que a gente ajuda vocês com relação, né, a POC de Salt, a gente faz esse intermédio de comunicação aí com a Dani também, os contatos dela estão aqui. Quero agradecer também o Josué pela ajuda que ele nos deu aqui. Josué, muito obrigado. E, Dani, pô, a Salt está muito bem representada no Brasil por você, não preciso nem falar, né? Então, assim, muito obrigado pela participação aí, por nos ajudar nessa frente, tá? Eu que agradeço e até a próxima, né, Arendt? Vamos bora fazer várias sessões aqui, porque tem muita coisa ainda para a gente explorar e realmente ajudar, né, as empresas a terem essa maior conscientização, né? E a gente fecha dizendo que só 48% dos entrevistados da pesquisa disseram que é uma preocupação do C-Level, tinha que ser 100%. Porque a API está 100% associada ao negócio. Com certeza. Então a gente chega lá. Não, a gente vai e vai ser importantíssimo aí a sua ajuda para a gente também nesse mercado aí, que é um mar azul aqui no Brasil, né? Com No mundo, né? certeza. Mas no Brasil é bastante também. Tranquilo, Dani. Obrigado aí pela Obrigada, presença, viu? pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Abraço, Josué. Tchau, gente. time. Até mais. Até, tchau, tchau.